Bom dia para você que eu ainda não cumprimentei pessoalmente, particularmente, intimamente. Bom dia para você que está online. E nós aqui vamos na nossa série, a última mensagem dessa série, A Deriva, Recalculando na Rota. E eu espero que essa série tenha tocado teu coração, tenha falado com você, tenha te ensinado, tenha feito você aprender algumas coisas. Espero que tenha sido relevante para a sua vida. E nós, hoje, nessa última parte da série, nós vamos falar sobre o último pedaço da parábola do semeador que está faltando, né? Mas antes da gente entrar, propriamente dito, na parábola do semeador, por que a gente escolheu essa série? Por que a gente escolheu esse tema, a deriva? Porque pessoas quando caem do navio, ou pessoas quando são náufragos, também têm essa nomenclatura, que estão à deriva. E a intenção nossa é que ninguém fique à deriva. Então a igreja parou o momento, a comunidade, para voltar a visitar alguns temas que a gente conversou esse ano, para a gente ver se está todo mundo andando na mesma linha, todo mundo no mesmo barco, que a gente não quer que ninguém fique pelo caminho. E o problema é que, muitas vezes, as pessoas ficam pelo caminho. O tema que a gente vai discutir hoje é esse aqui, resgatado. Nós já falamos sobre outros temas, eu vou abordar vou recapitular daqui a pouco o que a gente falou, mas para a gente já entender, o tema hoje é resgatado. O caminho certo nem sempre ele é o caminho mais fácil para a gente. Quantas vezes você teve que escolher o caminho certo e até se deu mal por isso? Sofreu perseguição, pessoas começaram a falar contra você, você pagou um preço por fazer o que é certo. Porém, o fazer o certo é o que traz a melhor recompensa. E isso na vida cristã também é fato. Você fala assim, mas Rodrigo, se a gente olhar para a situação política do nosso país hoje, fazer o certo dá resultado, fazer o errado dá resultado. Não existe maior transferência de renda no Brasil do que um cara que ele ocupa um cargo público, ele rouba bastante, e aí ele põe o dinheiro na conta dos filhos, e aí ele é descoberto. Parte do dinheiro é resgatado, como a gente viu na Operação Lava Jato. Outra parte não. Dependendo do tempo que se demorou para reaver esse dinheiro, ele já foi gasto pagando escola boas para os filhos, pagando uma boa faculdade, pagando bons cursos, viajando, isso não é tirado mais. Então, a corrupção é uma transferência de renda. Então, se você olhar assim, fazer o certo é sempre o melhor, teoricamente, na vida prática aí fora, os caras estão tendo resultado, só que uma hora a casa cai. Se não cai aqui, cai quando a gente encontrar com o Criador. Então, por isso que eu afirmo que fazer o certo nem sempre é fácil, mas é a melhor, traz melhor recompensa. Isso na vida cristã é um princípio, é fato. Para dar base na nossa reflexão, a gente vai visitar esse texto de novo. Eu queria que você ou ligasse sua Bíblia, ou abrisse sua Bíblia. Você pode acompanhar aqui, mas eu só vou visitar o texto uma vez, depois eu não volto mais a apresentar ele. Então, para você sintonizar, você abrir sua Bíblia fica mais fácil. Se você tiver alguma dúvida, aí você consegue verificar. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. O que diz esse texto? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou ali na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto ele semeava, lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas logo saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e a 30 por 1. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. E aí, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, não entendemos não. Não sacamos, não pegamos, não pescamos. Não rolou, comunicação cruzada, não deu certo.
Aí você passa um capítulo, vai um pouquinho na frente, ele vai e explica o que ele quis dizer. É uma das poucas vezes que Jesus explica o que ele quis dizer. E aí facilita o trabalho do pregador, porque eu não preciso ficar procurando muita coisa, pesquisando. Ele já disse o que ele disse. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, e finalmente o que foi semeado em terra boa, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. É simples. Podemos orar e ir embora? Jesus já pregou, já disse o que é, fechou. Ou não? Eu acho que tem coisa para a gente olhar aí, porque Jesus é um cara muito profundo. Se você analisar esse texto aqui, tem uma coisa diferente aqui nesse texto dos outros. Tem uma coisa diferente das outras explicações que ele dá. Essa semente, ela é diferente das outras. Por quê? Dá uma recapitulada comigo. Vamos olhar. A primeira semente caiu à beira do caminho. E nós falamos sobre isso quando abordamos o tema boiando. Pessoas que ficam boiando. Por que as pessoas ficam boiando? Porque elas não entendem. Ela não entende o que está acontecendo, ela não sabe o que está se passando, então ela boia. Ela não sabe, então ela fica sozinha e isso acaba ela fica isolada e acaba se sentindo mal naquele lugar e acaba indo embora para um outro lugar que a receba melhor. Por quê? Porque ela não entende. Então, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, essa é a semente que cai à beira do caminho. Agora, a segunda semente, que cai em terreno pedregoso, a gente chamou isso de lutando contra as ondas. Uma pessoa que está lá lutando contra as ondas, lutando contra os desafios. E ele diz, este é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Tá, ele ouviu e já recebeu. Falou assim, eu quero isso para mim. Mas ele não considerou o preço, não considerou a causa, não considerou as outras variáveis. E aquilo que ajudou ele a crescer rápido é o mesmo que destruiu essa planta. Porque ela não tinha raízes. A gente conversou sobre raízes. Então, aqui primeiro a pessoa ouve, aqui ela ouve e recebe. Então, a gente percebe que só ouvir e não entender não faz sentido. Okay? Ouvir e receber com alegria, sem criar profundidade, também não faz sentido. Aí na 3, aqui caiu entre os espinhos, a gente falou assim, a gente abordou o tema ocupado demais para ser salvo. Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Então, essas que caiu entre os espinhos, é uma pessoa que está tão ocupada com algumas coisas que não dá para salvar ela. E ela ouve também. Ela também ouve. Qual a diferença que a gente vê aqui nesses caras? Tem alguma diferença gritante que você vê? Ele ouviu e ele ouviu. O ouvir está presente. Então Jesus está dizendo, ouvir somente não adianta. Aí o último que a gente está vendo agora, é o que caiu em terra boa. Esse é o que foi resgatado do alto mar. Este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Qual é o diferencial aqui no 4? Ele ouve, percebe? Ele entende, certo? Pressupõe aqui talvez que ele também tenha entendido a palavra e recebeu com alegria. Só que o diferencial aqui é que esse cara, ele dá fruto. Ele multiplica o negócio. Essa é a grande diferença. Então, Jesus está dizendo, não adianta você vir para a igreja e você só ouvir. Não adianta você vir para a igreja e só entender. Não adianta. Você tem que ouvir, você tem que entender e você tem que frutificar. Então eu não posso falar de outro tema senão sobre ouvir, sobre entender e sobre dar uma colheita. E é isso que a gente vai conversar aqui. O que eu tenho para falar para você sobre essa questão do ouvir? Ora, vou fazer pergunta para você refletir. Como que você tem ouvido a palavra de Deus? Como que você tem ouvido a pregação da palavra de Deus, por exemplo, nessa comunidade? Porque você tem duas posturas para ter quando você vai se deparar com a Bíblia. Ou você assume que a Bíblia tem toda a autoridade sobre você. Deixa eu equilibrar o chapeuzinho aqui. Ou você assume que ela tem toda a autoridade sobre a sua vida. E ela comanda você, então você se torna
vulnerável a ela, você se torna influenciável por ela, você não contesta porque ela está sobre você, ela tem autoridade sobre você. Isso é a postura do discípulo. Agora, tem gente que assume e fica sobre a Bíblia. O que a Bíblia fala tem que passar no meu crivo para saber se eu aceito ou não. O que a Bíblia fala tem a ver com o dia de não. Eu escolho o que eu vou acreditar, eu escolho o que eu vou fazer, eu escolho, porque eu tenho senso crítico, sou um ser inteligente, e a Bíblia, eu não vou aceitar tudo da Bíblia de olhos fechados. Que tipo de postura você tem adotado? O discípulo assume a postura que a Bíblia tem autoridade sobre a vida dele. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, do Deus Criador. Ela tem autoridade sobre tudo. E é ela que determina como deve ser o nosso comportamento. É ela que determina como a gente deve olhar para a sociedade. A Bíblia é o manual de vida. É o manual do construtor. É a única regra de fé e prática. É a Bíblia Sagrada. Então, se você assume, como é que você tem ouvido a palavra de Deus? Como quem? Ela está sobre você, com autoridade sobre você, ou você está sobre a Bíblia e você separa aquilo que é importante e aquilo que não é? Você precisa começar a perceber, porque dependendo da sua postura quanto à Bíblia, você pode cair num desses outros cenários aqui. Isso é uma pergunta para você refletir. Quanto de autoridade a Bíblia tem sobre a sua vida? O quanto de autoridade Jesus tem sobre a sua vida? Se ele falar, não faz, é a grande oportunidade da sua vida. E Jesus diz claramente para você, não faz. E aí você diz, mas Jesus, é a oportunidade. É o momento. O que você faz? Você abraça o momento, pega a oportunidade, o cavalo selado que passou na sua frente, ou você assume uma postura de obediência? Como é que você tem ouvido a palavra de Deus? Você percebe que eu estou falando palavra de Deus e não pastor? É a palavra de Deus. A nenhum homem você deve ouvir cegamente. Nenhum homem. Você deve ouvir cegamente, sem critério. A partir do momento dessa pessoa conseguiu ganhar autoridade sobre você, ela vai te influenciar positivamente, vai guiar você no seu caminho. Essa é a dinâmica do mentor e do mentoriado, do discipulador e do discípulo. Mas fechar os olhos para criticar, para saber se seu líder está na postura certa, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Mas, com respeito à palavra, você tem que decidir que tipo de obediência você vai ter. Uma obediência criteriosa ou uma obediência total, absoluta. Outra pergunta que eu quero fazer para você é como você tem reagido aos desafios e às tentativas de intervenção que Deus tem feito na sua vida? Como que você tem reagido a isso? Passivamente? É Deus que está fazendo, mesmo que doa, é Deus, vamos ficar tranquilo, está tudo certo. Ou então fala assim, o que é isso, Deus, pelo amor de Deus, me absolve dessa, me livra dessa, não aguento mais passar por isso não, irarará, irarará. Como é que é? Como é que tem sido a sua postura? Quando Deus tenta intervir na sua vida, intervir na sua história, intervir na sua autonomia, como tem sido a sua postura de resposta para Deus? É uma coisa que você precisa pensar. É algo que a gente precisa pensar. Sobre entender. É possível que esse cara da semente, que entendeu, não tenha entendido das primeiras vezes que ele teve contato com a palavra, usando a analogia de Jesus. Pode ser que ele não tenha entendido de primeira, não há problema, mas chegou o momento que ele entendeu e a coisa caminhou. Ele ouviu, ele entendeu e ele deu fruto. É possível, sim, que você tenha passado por diversos lugares, diversas igrejas, e hoje você está aqui no grupo e fala assim, cara, mas eu nunca ouvi um negócio desse. Deus nunca me desafiou dessa maneira. Talvez seja a primeira vez. Já parou para pensar nisso?
Talvez seja a primeira vez. Mas, Rodrigo, ao longo de toda a minha jornada, eu nunca vi isso, nunca fui incentivado a isso, a criar uma profundidade no relacionamento com Deus, a separar tempo com Deus, a botar Deus na minha agenda. E eu vivi todos esses anos bem. Por que agora eu tenho que mudar? Talvez Deus te trouxe para cá justamente porque você precisa mudar. Talvez Deus te trouxe aqui, nesse encontro, você ouviu o que você está ouvindo porque você precisa mudar. Há um problema muito sério na vida de alguns cristãos mais maduros, que eles entendem que depois que passa o primeiro amor, que é aquela euforia, que todo mundo chama de primeiro amor, quando você acaba de ter contato com Deus, você fica animado, você quer estudar, você quer reconhecer mais a Deus. Com o longo do tempo isso vai passando. Até aí tudo bem. Só que chega um momento da nossa vida em que algumas pessoas que têm um lastro muito grande de igreja, um lastro muito grande da vida com Deus, falam assim, internamente, eu posso negligenciar hoje, pegar mais leve, porque isso não vai me abalar, porque eu tenho convicção de que eu sou de Deus, eu tenho convicção de que Jesus é meu Salvador, isso não vai me abalar. Aí a pessoa estava aqui, perto de Deus. Ao longo dos anos, o que acontece com ela? Ela vai deixando esse lastro que ela tem, ela vai deixando esse lastro ser o controlador e o medidor da intimidade dela com Deus. Não, conheço Deus faz muito tempo, fica tranquilo. Não preciso me dedicar muito forte nessas práticas não, porque eu e Deus somos assim. Não tem problema. O pastor está falando para fazer um momento de oração, eu faço um pouquinho, mas não faço igual ele fala não, porque não tem necessidade. Estou caminhando com Deus há muitos anos, sempre caminhei com Deus assim, não preciso mais de ferramentas mais novas. E a coisa vai caminhando, e quando você dá conta de si, você está a anos-luz de distância de Deus. Essa semana, num texto de reflexão, até mandei no grupo a minha reflexão, que eu estava orando a Deus, e aí veio esse pensamento, Deus colocou esse pensamento no meu coração. A minha maior tentação não é abandonar Deus. Minha avó era uma negrona, fofa demais da conta, era uma vozona. E meu avô também, gente boa demais, crente assim, da Assembleia de Deus, ajudaram a fundar a Assembleia de Deus no estado do Rio. Era um casal muito da hora. E ele dizia assim, ela falava assim, meu filho, eu estou tanto tempo com Jesus, que o diabo nem me tenta mais, porque ele sabe que eu sou de Jesus. Ela falava isso. Mas ela tinha lá seus 80 anos, né, tal, tudo bem. Alguns de nós começam a achar isso, que a gente está muito seguro, que está bem, que as coisas estão tranquilas. E aí, nesse pensamento lá que eu estava me referindo, minha maior tentação não é abandonar Deus, minha maior tentação é não estar com Ele diariamente. Porque se eu abandono o contato diário com Deus, abandoná-lo integralmente é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Você quer ver? Quantas vezes você já viu um casal casado, onde o relacionamento foi esfriando, ou de namorados que namoravam há muito tempo, o relacionamento foi esfriando, daqui a pouco não tinha mais conversa, a única solução que tinha era o casamento acabar. Por quê? Porque não cultivavam um relacionamento. Então, se a gente não cultiva relacionamento, se a gente não se importa, o relacionamento se esvai. Aí você vê isso em expressões de música popular brasileira, eu só vou amar, só vou gostar de quem gosta de mim. Isso é uma fala de uma pessoa que foi abandonada e que gostava de uma pessoa que aparentemente não gostava dela. Então a gente precisa ter cuidado nesse relacionamento que a gente tem com Deus. Precisa ser zelado. Precisa ser bem protegido. Porque passa um vento forte na sua vida, igual nós tivemos essa semana, que a Sabrina ficou internada esses 8 dias. Pergunta quantos dias desses 8 eu consegui fazer minhas orações da manhã, minhas orações da noite. Ler os livros que eu estou acostumado a fazer meu tempo devocional. Quantas vezes? 2 vezes. E eu sou pastor. Percebe? E se ela fica internada um mês? Passa a vendaval de nossa vida, tira tudo do lugar. Se você não tiver a âncora
firmado, você sucumbe. Outra coisa que eu acho interessante a gente pensar é que até certo ponto a nossa capacidade de entendimento nos ajuda nesse processo. Você é uma pessoa inteligente, você estudou, você é uma pessoa que consegue ler um texto e entender. Então até aí você consegue entender, mas não pode se limitar a esse entendimento só intelectual. Quando você tem um entendimento intelectual, um entendimento da lógica do cristianismo, que ele é muito lógico, pelo menos para mim ele é muito lógico, faz todo sentido, mas depois que você sai dessa esfera de tentar entender a lógica, porque Deus é um Deus santo, o homem é um homem pecador, então ele não tem como se relacionar, então ele tem que burlar esse sistema, mandar o filho dele morrer por nós, o filho que era Deus e o filho que era humano. Então ele morre por nós para pagar essa pena, porque de outra maneira ele não conseguiria se conectar conosco. Então, o evangelho é muito lógico. Só que essa lógica, ela não te sustenta. Não adianta você crer só com entendimento. Tem um ponto a partir daí que quem dá a capacidade de você entender os mistérios de Deus ou aceitar aquilo que não foi revelado é o Espírito Santo. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas são para o homem, as coisas ocultas são para Deus. E aí você chega em situações na sua vida que você fala assim, eu preciso de uma resposta. E Deus fala, não tem resposta, não vou te dar resposta. Das duas, uma, ou você se resigna, fica tranquilo, você fica calmo com Deus e entende Deus, ou você se rebela. E fala, como é que um Deus pode fazer isso comigo? Esse entendimento, quando a gente está no meio da tempestade, não sabe por que as coisas pioram, a gente não sabe por que a gente trabalha, e tem um cara lá que só faz malandragem, ele prospera. Por que esse cara prospera e eu tenho que ralar o dobro para chegar, para ganhar o que ele ganha, por exemplo? Se você não tiver um coração tranquilo e em paz diante de Deus, você vai surtar. Você vai ficar bravo, você vai querer justiça. É uma coisa terrível. Você já viu o Jornal Nacional, qualquer jornal da Record, da Band, isso, aquilo, quando morre um filho é assassinado, uma filha é assassinada, e aí vai entrevistar a mãe ou o pai. Se você nunca reparou, repare. O repórter vai lá e fala o que você quer, ou então faz uma pergunta para o cara poder falar. Aí a pessoa vai lá e começa a falar. E o que ela fala? Ela fala, eu quero justiça, porque tem que fazer justiça. Acabou com a minha vida não é mais a mesma, perdi meu filho, a minha vida não é mais a mesma, tem que fazer justiça. Ela está falando em justiça, mas os olhos dela estão comunicando, eu quero vingança. Eu quero vingança. Eu quero que ele mostre na cadeia todos os dias da vida dele, porque tirou de mim o meu filho que eu amava. É movido pela vingança. Se você, por exemplo, acontece uma tragédia dessa na sua vida, e você não tem Deus, se você não sabe o valor do perdão, se você não começa a conhecer essa esfera mais profunda de Deus, você surta quando um negócio desse acontece na sua vida. Surta. A maturidade faz com que a gente consiga exercer perdão, que a gente consiga exercer a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, ajuda a gente a ser bom. Mas se você não tiver uma vida mais profunda com Deus, isso não vai rolar. Não vai rolar. E é nesse ponto que muitas pessoas travam grandes batalhas e às vezes estão lutando contra Deus. A minha sugestão é, se entregue ao Espírito Santo, deixa Ele te conduzir, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Relaxa, meu irmão. Confia. Só que a nossa falta de confiança em Deus, ela está assim com a nossa falta de crença. E aí a gente mascara, uma frase ridícula, mas a gente mascara, não, Deus tem outras coisas mais importantes para se preocupar. Como se você, que é a coroa da criação de Deus, não fosse importante para Deus. Como se você, que é a coroa da criação de Deus, Ele não mandasse o próprio Filho morrer para te dar uma nova chance. E aí você fala que Deus não tem tempo para os seus problemas, você acha que Deus não está cuidando. Você tem a pachorra de achar que Deus não está nem aí para você. Ou isso é falta de entendimento ou falta de vergonha na cara. Das duas, uma. Porque quando é falta de entendimento, a gente entende. Agora, quando é falta de vergonha na cara, é quando a pessoa acha que Deus tem que ficar paparicando o tempo todo e ela não precisa crescer.
Você já viu a dinâmica do Éden, quando Deus fala para Adão, quando ele está saindo do Éden, fala, pelo suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, você vai suar para poder se alimentar. Esse princípio, se você transfere para a vida espiritual, é a mesma coisa. Você vai ter que suar para poder estar inteiro. Tem que se esforçar, tem que ler, tem que buscar Deus em oração. Tem um preço a ser pago. Não é assim, vou sentar, vou ouvir e vou embora. Você não vai estar nem experimentando nem um tantico daquilo que Deus quer que você experimente. Vamos refletir sobre outra coisa. Para essa planta crescer, o ambiente necessário para a vida estava estabelecido. Caiu em terra boa, em terra fértil, onde a semente pudesse morrer para poder criar raízes, virar o bulbo, crescer e boa. Então, raízes profundas começaram a crescer nessa planta, parte interna, a parte que ninguém vê, o fundamento, e folhas começaram a aparecer. Porque, percebe que essa planta, ela deu fruto. Se ela deu fruto, então ela passou pela infância dela, ela passou pela adolescência dela, passou pela juventude dela, entrou na vida adulta dela, que é o momento reprodutor de uma planta. Ela passou por todas essas fases. Ela viveu isso para poder chegar lá aonde Jesus está dizendo. Ela cria raízes, as folhas aparecem, que é o externo, aquilo que todo mundo vê. E aí, logo depois que as folhas aparecem, surge uma espiga, aonde tem os frutos, porque provavelmente ele tá falando do grão de trigo. E a espiga aparece, cheia de frutos, pesando a planta, e ela está pronta. Ela está pronta, vai chegar o momento certo de ser colhida. Muitos de nós não passamos por essa fase de crescimento. Muitos de nós ainda estamos na infância da vida espiritual, da vida com Deus. E Paulo fala, vocês já deviam estar comendo alimento sólido, mas eu não tenho que alimentar vocês com papinha, trocando em miúdo. Já era para vocês estarem comendo feijoada. Eu estou tendo que fazer purê com carne moída para vocês? Há um crescimento em que todo cristão deve passar. Há uma profundidade que todo cristão deve alcançar, não são iguais. Mas ficar do jeito que você está não é o desejo de Deus, você pode ter certeza. Deus te ama como você é, mas Ele se recusa a te deixar do jeito que você está. Ele quer que você cresça, Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Esse é o intuito, é isso que Jesus quer. Essa semente, para crescer, ela suportou as adversidades e dificuldades do tempo. Chuva, sol, talvez granizo. Ela teve que passar por esses momentos até chegar ao ponto em que ela foi abençoar outras pessoas, porque ela deu fruto. Ela sofreu as adversidades das plantas que viviam do seu lado. Você já viu árvores? Eu vou em bosque todos os dias. Lá do lado de casa tem um bosque onde eu faço meu momento devocional. E aí, quando eu paro para olhar para as árvores, você começa a perceber que algumas árvores, elas crescem. Retinho, só lá em cima ela começa a abrir. Por quê? Porque do lado dela tem uma árvore maior que tampa todo o sol, e ela precisa achar um espaço para ela poder receber o sol. Ela precisa se virar. Ela teve que aprender a se virar com as adversidades das plantas que estão ao seu redor. Como você tem se virado com as adversidades das pessoas que estão ao seu redor? Como você tem visto isso? Como tem sido isso na sua vida? A vida íntima com Deus forneceu os elementos necessários para que essa planta tivesse vida. Deus tem tudo para te dar, para que você seja semente que frutifique. Tudo. Ele prepara o ambiente, Ele cria a situação, Ele põe ferramenta, Ele cria o ambiente para você. A grande questão é se você vai querer perseverar. Jesus é a nossa fonte de vida. Ele cria o ambiente para crescermos. Sobre multiplicar e frutificar. Rodrigo, como é que então dá essa questão dele teve fruto, de multiplicação? Porque se dá fruto, o fruto tem semente,
as plantas se multiplicam. Certo? Se você vai lá no nosso café da manhã, tem goiaba, que eu já comi 2. Você vê que tem várias sementinhas dentro da goiaba. E aquela sementinha, quando cai na terra, dependendo da situação, ela brota e vira uma outra goiabeira. Ela se multiplica. A grande questão que eu quero colocar para você é o seguinte: para chegar no estágio de multiplicar, de frutificar, porque essa planta ela só teve o elogio de Jesus porque a pessoa ouviu, a pessoa entendeu e a pessoa frutificou. Multiplicar ou frutificar requer que todas as pessoas dentro da comunidade tenham um aprendiz. Hã? É isso mesmo. O ponto de multiplicar requer que todos nós tenhamos alguém do nosso lado em que nós estamos ensinando a caminhar na jornada. Mas, pastor, eu acabei de começar. Tudo bem, tem gente que ainda vai começar, então esse tanto que você caminhou já pode ensinar quem não começou a caminhar ainda. Mas eu sou novo nisso, os apóstolos também eram. Isso é algo que Jesus já coloca na gente. E às vezes Deus colocou pessoas andando perto de você, que são pessoas para você cuidar, são pessoas para você fazer deles um aprendiz. Já parou para pensar nisso? Pessoas na igreja em que você tem afinidade e que precisam de ajuda para caminhar juntos. Para multiplicar requer que todos tenham um aprendiz. Segunda coisa, multiplicar é proativo, não é reativo. A planta cresce e automaticamente ela vai dar fruto. Na nossa vida, na vida do cristão também, multiplicar tem que ser proativo e não reativo. Multiplicar é sobre prontidão do líder e não sobre o acúmulo de conhecimento. Multiplicar tem a ver com você assumir a postura de líder sobre alguém. Não tem a ver com o tanto de bagagem que você tem. Não tem a ver com o tanto de conhecimento que você tem. Pessoas não estão em busca de pessoas que só sabem dar resposta. Pessoas estão em busca de pessoas que querem conviver num relacionamento profundo, de amizade, um relacionamento duradouro. Multiplicar não é sobre o nosso reino, é sobre o reino de Deus, que foi estabelecido por Jesus. Outra coisa que eu acho interessante nesse texto é que a matemática do texto diz o seguinte: multiplicou a 30, a 60 e a 100. Por que uma multiplica a 30, outra a 60 e outra a 100? Se a semente caiu e germinou, não devia ser todo mundo multiplicando a 100? Pela cara de vocês, eu senti que eu fisguei alguma coisa aí. Que vocês não tinham parado para pensar, talvez. É simples, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Você vai encontrar pessoas com facilidade em outras áreas e outras pessoas com dificuldade em outras áreas. Nós somos diferentes, então nós vamos dar o fruto de acordo com a nossa capacidade, com o que Deus plantou para nós. Há pessoas que têm um fruto, não vai dar 100 por 1. Ótimo, beleza, Deus te abençoe. Tem o mesmo valor que aquele que vai dar 30 por 1. Ótimo também, Deus abençoe. Percebe? Jesus não está fazendo, impondo para você, ó, tem que dar resultado, tem que dar resultado. Ele está dizendo que é natural, se você ouve e entende, é natural esse processo. Você vai multiplicar. Você vai multiplicar. Uma planta que caiu a semente, viveu, criou raiz profunda, vai multiplicar, não tem jeito, não tem para onde correr. Então, quem são essas pessoas que foram resgatadas? Os resgatados, que é o tema de hoje, são as pessoas que estão no processo de abandonar a autonomia para abraçar a dependência e obediência a Cristo. Os resgatados são os que estão no processo de abandonar a individualidade e abraçar uma vida comunitária, uma vida juntos. Estão no processo de abandonar os relacionamentos descartáveis e abraçar relacionamentos duradouros, profundos. Estão no processo de abandonar a sede de vingança e abraçar o perdão. Abandonar a religião mosaico, que pega um pedaço de cada religião porque acha mais legal,
e abraça a centralidade de Jesus. Jesus é o centro. Pessoas resgatadas são aquelas que estão no processo de abandonar a correria e inquietação e abraçar o ritmo de vida que Jesus nos ensina. Pessoas resgatadas são aquelas que são chamadas a abandonar o fazer por obrigação e abraçar o fazer porque ele quer fazer parte de algo maior que si mesmo. Essas são as pessoas resgatadas. Perceba, essas pessoas resgatadas estão num processo. É um processo. Ninguém vai exigir de você amanhã resultados de 100 por 1. Nós estamos em um processo. E essa jornada, querido, não é proposta para vivermos isoladamente. Não é. Essa proposta de Deus para nós é uma proposta de parceria. Você, alguém e Deus. Você, um irmão na fé, uma irmã na fé e Deus. É uma proposta para a gente, uma proposta comunitária. Juntos nós suprimos as deficiências uns dos outros, juntos nós nos fortalecemos uns aos outros, juntos nós enxugamos as lágrimas uns dos outros, juntos levantamos uns aos outros e juntos chegaremos à eternidade. É isso que Deus quer para nós. Eu quero terminar esse momento, essa mensagem, com um vídeo de um filme que ficou muito conhecido, chamado O Senhor dos Anéis. Nesse filme, que é de um livro, a narrativa do filme se desenvolve a seguinte perspectiva: existe um anel que foi criado para controlar. Um cara lá criou tantos anéis e criou um para controlar todos os outros. Esse anel ficou perdido durante muito tempo e o dono queria o anel de volta. E esse anel tinha meio que vontade própria, ele queria voltar para o dono. Então ele vai de um lado para o outro, de dono para dono, até que chega nas mãos de um hobbit, uma raça pequenininha. E eles entenderam que eles tinham que destruir esse anel. E para destruir esse anel, eles tinham que ir até a Montanha da Perdição, que ficava dentro do território do inimigo, onde ele foi forjado. Então, um desafio foi posto a eles. O que fazer? Como fazer? Eu queria colocar um videozinho rapidinho para você ver, e eu queria que você meditasse na letra da música, no vídeo e no que está escrito. São 3 movimentos, ok? O vídeo, a canção e a legenda. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai
estar com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. É a família do Senhor. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Essa é a perspectiva do que Jesus espera para nós. E eu espero que, de fato, a gente entenda o que Deus quer fazer para nós, o que Ele está fazendo na nossa vida, e que a gente não fique à deriva, que a gente incorpore o propósito ideal de Jesus, de sermos uma família estendida e uma comunidade que vive como família estendida. Esse é meu desejo, o desejo que Deus colocou no meu coração, e acredito que é o desejo de Deus para nós. Porque sozinho a gente vai até mais rápido, mas acompanhado a gente vai mais longe. Vamos orar para encerrar esse momento, depois passaremos para a ceia do Senhor. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra. Que só fique no nosso coração aquilo que realmente for do Teu interesse para cada um de nós. Nos abençoe e nos guarde, Pai. Faça com que a gente responda positivamente a esse projeto, a esse amor, a tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Jesus. Amém.